Eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Peçamos ao Espírito Santo que nos preencha com o espírito de fé, conforme 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Lembre-se de que, antes da vinda do Espírito Santo, em Pentecostes, os discípulos demonstravam tanta incredulidade que Cristo os repreendeu. Contudo, depois de receberem o batismo do Espírito Santo, foram cheios de fé e ousadia. Quando alguém é batizado por imersão, é completamente coberto. Portanto, peça ao Espírito Santo que lhe dê um batismo de fé, submergindo-o na fé, e que o capacite a viver uma vida plena como cristão, sem que as dúvidas o paralisem. Quando isso acontecer, talvez você nunca consiga entender como pôde ter duvidado. Você se moverá em uma dimensão na qual conhecerá e perceberá o âmbito espiritual, uma dimensão onde a razão, a lógica, o senso comum e a incredulidade não têm influência. O âmbito espiritual se converterá em sua vida em uma realidade maior que o mundo natural. Uma maneira adicional de ser liberto de um coração de incredulidade é receber ensinamento ungido. Lembre-se de que, quando pregava o Evangelho em sua cidade natal, Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres, exceto curar algumas doenças, porque as pessoas careciam de fé nele, conforme Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao 5. As Escrituras dizem, conforme Marcos capítulo 6, versículo 6, e estava admirado da incredulidade deles. Jesus ficou admirado de que as pessoas duvidassem de Deus, limitando assim sua obra na vida delas. Ironicamente, por causa de sua incredulidade, elas haviam impedido os milagres de Deus, em que não há limites. A passagem continua, conforme Marcos capítulo 6, versículo 6, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Creio que existe uma relação direta entre as duas afirmativas nesse versículo. Uma razão pela qual as pessoas não aceitaram a mensagem do Evangelho é que elas não haviam sido ensinadas nas verdades da palavra de Deus suficientemente, algo que teria edificado sua fé. Essa falta de conhecimento espiritual as havia condicionado a não acreditarem. No entanto, o oposto também pode ser verdadeiro. Receber ensinamento adequado da palavra de Deus nos pode pré-condicionar a crermos. Então, uma maneira de superar a incredulidade é receber ensinamento da palavra de Deus, mas não qualquer ensinamento. Como já observamos, há doutrinas de incredulidade que ensinam a Bíblia somente como um livro histórico. Elas abordam todos os temas a partir de um ponto de vista intelectual, ao invés de espiritual. Por exemplo, é difícil para os ministradores ensinarem o poder sobrenatural de Deus quando eles não acreditam verdadeiramente nele e nem o experimentaram. Devemos, portanto, receber ensinamentos bíblicos de alguém que tenha a unção do Espírito, que seja capaz de receber o conhecimento revelado para hoje. Além de seu próprio estudo bíblico pessoal, uma pessoa não pode ir além de quem o ensinou, e somente o conhecimento progressivo da revelação pode levar a fé de uma pessoa ao nível seguinte, a fim de que possa entender e receber os propósitos de Deus para ela hoje. Um pregador não pode ensinar adequadamente o que Deus quer fazer em nossa vida hoje, se tudo o que ele tem é uma revelação do que Deus fez em anos anteriores. Não podemos ter a expectativa de que as pessoas acreditarão no que não forem ensinadas. É por isso que quando ministramos o Evangelho do Reino em algum lugar pela primeira vez, é necessário ensinar temas básicos do sobrenatural, pois da próxima vez que voltarmos àquele lugar, com certeza observaremos que muitas pessoas capturaram as verdades que ministramos e moveram-se a fim de experimentá-las. O primeiro ensino rompe com sua incredulidade, permitindo a elas receberem as promessas de Deus pela fé. Então, na segunda vez que formos ensiná-las, poderemos ajudar a passarem para o nível seguinte de fé, por meio de ensinamentos mais profundos das verdades de Deus. Portanto, além de ler a palavra de Deus regularmente, assegure-se de que está recebendo ensinamento ungido que levará sua fé a outro nível. Conforme falamos anteriormente, outra maneira pela qual podemos transpor a razão humana para alcançar a mente de Deus é falar em línguas estranhas.
pelo Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e versículo 14. Quando oramos em línguas, podemos ativar o sobrenatural. As Escrituras dizem, conforme Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Estabeleça a prática de orar em línguas regularmente, a fim de que você rompa com a barreira da incredulidade e receba do reino espiritual o que Deus deseja dar a você. Um grande abraço a todos vocês e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.